Para falar da história do nosso seminário, a gente precisa contextualizar a perspectiva, o processo de formação que acontecia na Diocese de Cachoeira de Itapemirim até 1987, quando começou o Seminário de Filosofia em Cachoeira de Itapemirim, Bom Pastor, e o Seminário de Teologia aqui em Vitória, Cariacica Alto Laje, o Seminário São João Maria Vianney. A formação acontecia em Juiz de Fora e em Aparecida. E aí, em 1986, com a chegada de Dom Luís Mancilha Vilela como segundo bispo diocesano de Cachoeira de Itapemirim, entre tantos apelos que se existiam naquele momento, surgiu o apelo também de tornar a formação mais unitária e próxima da realidade de Cachoeiro, da nossa diocese. E aqui na nossa diocese, graças a Deus, há 25 anos atrás, o Dom Luís teve a grande coragem de iniciar o seu seminário. O fruto a gente vê aí agora. A maioria dos nossos padres jovens estão hoje na nossa diocese, são frutos do nosso seminário. E depois, com a chegada de Dom Luís Mancilha, o primeiro ato de Dom Luís pastoral, na pastoral vocacional, foi transferir a formação aqui para a diocese. No meu primeiro encontro com os padres de apresentação lá em Jerônimo Monteiro, eu senti que era necessário que nós tivéssemos o nosso seminário. Mas a decisão mesmo, sabe o momento que foi? Foi quando, depois dessa reunião, no meio da estrada, no carro, junto ao Padre Darcy e Padre Rômulo, nós dissemos, nós vamos construir um seminário. Nós participamos dessa ideia, assumimos essa ideia, e o seminário começou a ser construído. Eu ainda estava aqui na diocese. Dom Luís me encarregou, então, nesse período, para eu dar assistência à obra do seminário. A preocupação de Dom Luís em trazer cada vez mais as intuições do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. Uma das intuições do concílio é essa formação do presbítero bem próximo da realidade onde ele vai servir. Então, no início, lá em 1986, Dom Luís já começou a preocupar de trazer essa formação cada vez mais para perto. Estudar fora, quer dizer, a gente tinha um projeto, vamos dizer, nacional, por exemplo, em São Paulo, onde eu fiz teologia, tinha gente do Brasil inteiro. Então havia um certo distanciamento da nossa realidade própria na diocese. Dom Luís, então, é o grande nome da diocese de Cachoeira de Itapemirim, porque ele acreditou em vocês, os padres, daquele momento, e constituir assim um seminário. Primeiramente fomos lá para o IPA, o antigo do Colégio dos Jesuítas. Não tínhamos uma estrutura, fomos acolhidos lá e passamos lá quase 2 meses ou mais um pouco. E durante aquele período nós vivenciamos assim, com todas as limitações que o espaço nos oferecia. Foi realmente um momento de fraternidade, de adesão ao projeto. Em 1986, quando Dom Luís Mancilha chegou em nossa diocese, ele foi premiado com esse pedido da própria CNBB e do próprio Seminário de Santo Antônio de Juiz de Fora, aqui, junto com a província do Estado do Espírito Santo, se estabelecesse a formação dos seus presbíteros em nossa diocese ou em nossa província. Assim, com
o padre Daci à frente, Daci Altué à frente, comprou-se uma casa onde está ainda funcionando a casa de formação, comprou-se uma casa muito pequena, tímida, com os seminaristas. Foi muito difícil o início, faltando todo tipo de material possível, desde livros, mobiliário, tudo, mas devagarinho fomos construindo isso. E eu fui chamado para ser diretor espiritual. E eu peguei a primeira turma, com o padre Tatagiba, ainda lá no IPA. E a gente começou, né, fazendo toda aquela experiência ainda, muito primária. Era um grupo assim muito unido e foi muito bacana essa primeira experiência. A gente não tinha ainda o seminário Bom Pastor, estudávamos lá na faculdade, antigamente a FAF, né? E fazíamos pedagogia à noite, pela manhã a gente cursava a filosofia. E nós iniciamos o seminário numa casa lá no centro da cidade, próximo ao tiro de guerra, chamada a famosa Casa Rosada, lembrando a Argentina, né? Foi um lugar difícil por causa do próprio espaço, mas foi um lugar de muito aprendizado, porque nós aprendemos a organizar nossa vida dentro de um espaço difícil, dentro de um espaço pequeno, dentro de condições bastante precárias, e um começo assim gera um crescimento muito grande, porque tínhamos que abrir mão de muitas coisas. E a partir de agosto de 1987, quando o seminário passou a funcionar, eu então fiquei em lugar do padre Daci como reitor. As dificuldades, assim, vamos dizer, há vários tipos de dificuldades. Primeiramente, nós achávamos o local onde nós iríamos construir o nosso seminário. Aí aconteceu que umas senhoras que trabalhavam como benfeitoras do seminário, tudo, conseguiram numa festa, se não me engano, 200 mil reais que a gente falava naquele tempo, não sei se é reais ou cruzeiro, né? Então, com aquele dinheiro, nós compramos um terreno lá no alto, onde está o seminário Bom Pastor, né? Compramos aquele terreno e começamos. Eu pedi auxílio também, ajuda financeira à Alemanha, à Adveniat, que foram muito bondosos conosco, nos ajudaram bastante. E começamos com muita participação do clero e do povo. Nós tínhamos os mutirões de Muniz Freire. Muniz Freire tinha 90 pessoas assim para trabalhar lá, para furar os buracos, né, para fazer a base do seminário. Lá de Marapé, de lá de cima de Vargem Alta, de Alegre, de todos esses lugares, de Castelo, e da própria cidade de Cachoeira, diversas paróquias, os mutirões eram feitos todos os sábados e assim economizamos bastante e aquele pessoal mostrou muito amor à igreja, à causa da igreja, ao seminário. Sou muito grato porque aquele pessoal, a partir de Muniz Freire. Assumimos um compromisso com o nosso povo na construção desse seminário. E tivemos assim um ritmo muito forte de mutirões nos finais de semana, sobretudo nos sábados, especialmente os mutirões vindo da paróquia de Muniz Freire. E esse foi um período assim de além do trabalho manual, braçal, mas foi também um período de fortalecimento da fé, da esperança, do compromisso da igreja. Dificuldades econômicas. Nossa diocese não é uma diocese rica, é uma diocese pobre. E, portanto, tivemos que fazer e assim contar com a colaboração de tantas pessoas para ajudar a manutenção e a edificação da casa. E em Cachoeiro, ao mesmo tempo, estamos construindo o prédio do Seminário Bom Pastor. Não tínhamos pessoal qualificado para estar na formação. E ao longo desse tempo fomos nos qualificando. Uma outra grande dificuldade, que era uma novidade ter a formação aqui. E, portanto, nós tínhamos a necessidade de construir um caminho. Faltaram pessoas que deram o melhor de si. Os padres reitores que começaram essa casa, padre Darcy Altué, padre Marcos Antônio Schwan, padre João Batista Maroni, hoje Monsenhor Dalto Menezes Penedo, que
apostaram. Depois agregou-se e reformulou-se essa equipe, aí a presença do Monsenhor Jefferson, que durante muito tempo esteve como diretor espiritual dessa casa. Os jovens iam para Aparecida do Norte, outros para Minas Gerais e até para o sul do Brasil, e de repente Dom Luiz Mancília Vilela resolveu trazer essa formação para a Cachoeira Itapemirim. Tive a graça de Deus de pertencer a esse momento histórico da nossa diocese e me lembro que aquele morro lá do Bom Pastor praticamente não tinha nada lá, era só o seminário, a construção mais importante no alto do morro. Me lembro de uma turma alegre, Padre Tatagiba, que era muito jovem na época e estava começando o seu ministério sacerdotal e recebeu a grave incumbência de formar outros presbíteros para essa diocese. E aquele grupo todo seminarista, nós os padres, procuramos conviver com essas dificuldades iniciais com muito carinho, com muito amor. E o nosso trabalho pastoral inicial era feito na paróquia Nossa das Neves, em Presidente Kennedy, que na época não era paróquia, era uma área, era um município pertencendo à paróquia Nossa do Amparo, com sede em Itapemirim. Mas o município de Presidente Kennedy ele já existia como município, e ali Dom Luiz então disse, vamos preparar esse lugar, esse município, para ser uma paróquia. Então nós assumimos aquela realidade também como nosso trabalho pastoral. E em Cachoeiro, desde 1997, teve a experiência do seminário propedêutico e também, em alguns momentos, a experiência de seminaristas fazendo o curso do 2º grau, que corresponderia ao seminário menor. Bom, há 10 anos eu fui convidada para participar, para contribuir com a espiritualidade no Seminário Bom Pastor. Essa espiritualidade é para fazer com que os meninos busquem e encontrem a vontade de Deus no seu discernimento vocacional. Quando chega o final do ano, a gente pode perceber o crescimento vocacional, humano e espiritual desses meninos. A vantagem é que nós sentimos como se estivéssemos dentro da nossa casa. E com isso a gente vai se descobrindo, realizando, descobrindo qual é a sua vontade e qual é a vontade de Deus. Para mim é uma alegria recordar o tempo da minha participação. O tempo que fui reitor foi num período que a diocese precisava. Dom Luiz pretendendo reformular a equipe. O Padre Helder estava chegando de Roma e eu assumi por um tempo curto, esperando o Padre Helder chegar para assumir. Para mim foi uma alegria poder dar uma resposta à necessidade da diocese no momento. E eu fiz 3 anos de filosofia, fui o primeiro a pegar 3 anos de filosofia em Juiz de Fora e fiz o primeiro de teologia. E fui para Vitória como a primeira turma que estava para ser ordenada, a turma mais adiantada. Na época era eu, Cirlei, o Edson, na ocasião ele veio de fora, e um grupo bom que nos ordenamos, nós fomos da primeira turma que nos ordenamos. E quando chegamos na casa, a casa não tinha nada. A casa era os colchões no chão, a primeira missa nós celebramos foi com a guarda da cama, assim, e colocamos uma toalha e celebramos. Na ocasião, nosso reitor era o padre Darcy Altué, e nós vivenciamos aquela experiência de construir mesmo o seminário, de construir uma comunidade, de mostrar que nós éramos uma igreja particular de Cachoeira de Itapemirim, ali reunida para ser formada. Também me recordo da Casa de Formação São João Maria Vianney, onde morei em Vitória, no Alto Laje. Foi um momento também muito especial, Dom Luiz comprando uma casa que era uma residência, uma casa de família, e transformou aquela casa num local para os seminaristas. E devagar a gente viu a casa crescer, viu o progresso acontecer. Hoje é uma estrutura maravilhosa que a Diocese de Cachoeiro tem lá. Naquele tempo, só os alunos da teologia moravam lá, porque a filosofia era feita em Cachoeira de Itapemirim. Hoje, a gente sabe que os 2 cursos acontecem lá, a Casa de Filosofia e a Casa de Teologia. Eu fui reitor do seminário dos anos 96, finalzinho, dezembro, até finalzinho de 99. Para mim foi um período muito rico.
seminário ou casa de formação é um local para lapidar-se. A gente se forma, a gente é formado. Somos um agente da formação. Cada seminarista é um agente de formação. E tem ali consigo um reitor, um irmão que nos ajuda no crescimento. Em 1991, nós começamos e construímos o prédio que hoje existe, do Seminário de Teologia. E foi um tempo muito rico, muito especial. Tinha consciência de não deixar um prédio pronto, mas em condições de avançar dentro do tempo para chegar onde hoje temos um belo seminário. Após a conclusão da casa, uma coisa que ficou bonita entre nós, filosofia e teologia, foi o fato da comunhão, né, das duas casas, das duas turmas, das duas etapas de formação. E uma coisa que fica no nosso coração, esses 3 anos e meio que lá eu pude conviver e trabalhar, é como é bom você poder ajudar, né, os jovens a tomar um caminho, a fazer o discernimento da sua vocação. Para mim foi uma grande graça ser reitor do seminário e também para mim foi uma grande graça poder morar 14 anos no seminário no meu tempo de formação. Considerando que a psicologia busca trabalhar o sujeito na sua relação consigo mesmo, no universo grande que é o social e no contexto com outras pessoas, a formação sacerdotal hoje, nos seus desafios difíceis, né, desses novos tempos, também visa levar esse sujeito a também ser integrado, trabalhar com outras pessoas e atingir um social muito mais amplo. Eu acho que é no caminho da liberdade e na relação de deixar esse homem mais integrado consigo, mais conhecedor dos seus limites e das suas qualidades, do seu potencial, desenvolver isso e tornar isso acessível a outros. É uma missão que eu me proponho na vida e espero estar conseguindo colaborar um pouquinho com isso. A psicologia tem uma contribuição fundamental, na minha perspectiva, porque trabalha com essa dimensão afetiva, humana. Isso proporciona para o seminarista, o teólogo principalmente, essa introspecção, essa capacidade de um discernimento maior. Em relação à vocação, atender esse chamado, traz aquela curiosidade, como que esse jovem escolhe um caminho que é um caminho do desapego, que é um caminho contrário ao que mais seduz os jovens. Desapego, inclusive, de parte dessa sua liberdade, pois tem que seguir as orientações da instituição, o desapego, a troca do poder pela doação. A instituição do nosso seminário São João Maria Vianney, de fato, é uma parte importante da nossa diocese. Nos 7 anos que eu estive aí, eu ia com muita alegria fazer aquela visita mensal a vocês, conversar com vocês, participar da refeição com vocês, olhar o processo vocacional de cada um de vocês, juntamente com o Padre Helder, com os diretores espirituais. Então eu queria realmente caminhar junto, ser corresponsável com vocês na formação de vocês, os nossos seminaristas. Eu permaneci ali durante 6 anos e foram tempos especialíssimos que valeram muito para a minha humanidade e para o meu ser sacerdote. Deixei, outros vieram e o seminário passou a ser uma referência especialíssima dentro da nossa diocese e com excelentes padres bem formados dentro daquela casa e que nós só temos que dar os parabéns pelos 25 anos. Eu digo que nós aqui no Espírito Santo somos privilegiados porque podemos investimos e os resultados a gente tem, porque é importante conhecer a realidade, estar inserido na igreja local sem perder a visão nacional. Então é uma grande vantagem, um grande ganho ter vindo a formação sacerdotal aqui para Cachoeiro e para a nossa Arquidiocese de Vitória. A gente cresceu muito com isso, inclusive tenho a impressão que cresceu até em número
de vocações, né? Porque por estar dentro do Estado. E cresceu em quantidade e cresceu também em qualidade. Eu sinto que podemos aprimorar a qualidade porque estamos em casa, mais próximo daquilo que é o próprio ambiente diocesano e ambiente provincial, né? A província de Vitória. Um outro apelo que eu faço é que nós, bispo, padres, religiosos, que a gente não tenha vergonha de convidar os jovens a ser padre, pelo nosso testemunho, pela vontade de seguir Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho, de partir em missão. Se é uma coisa que eu agradeço a Deus, foi esse período de formação. E se é uma coisa que eu agradeço a Deus hoje também, são os 25 anos do nosso seminário. Sem dúvida uma experiência muito bonita, acho que merece ser celebrado esses 25 anos com muita alegria, né, com entusiasmo, porque realmente é algo que aconteceu e que deve continuar na nossa diocese, ampliando cada vez mais e divulgando, sobretudo, a pastoral vocacional, para que outros jovens também possam seguir Jesus e servir com alegria o reino de Deus. São João Maria Vianney continue abençoando o nosso seminário, nosso porque também é meu, e eu tenho história naquele seminário, o seminário tem história comigo. E continue abençoando e sendo a casa de formação, uma casa de bênçãos, uma casa que continue preparando muitos sacerdotes para a nossa igreja diocesana. E que Jesus continue abençoando e derramando muitas bênçãos, que nunca falte o pão da palavra nem o pão da Eucaristia. Parabéns pelos 25 anos do Seminário São João Maria Vianney. Trago muitas alegrias, mas antes de falar das alegrias, eu sinto a necessidade de falar talvez de uma grande dor, que foi a perda do seminarista Edir, 8 dias antes da sua ordenação diaconal. Sem sombra de dúvidas, é uma marca, e tenho certeza que junto de Deus ele reza, intercede por nós, para que possamos continuar nessa caminhada, na fidelidade ao reino de Deus. E é que eu ofereço nessa celebração dos 25 anos também a sua presença alegre e significativa na vida do seminário, na vida de todos nós. As alegrias, sem sombra de dúvidas, são as conquistas feitas por cada um dos jovens que aqui passaram e que passam. É fantástico ver como que cada um amadurece e se torna homem de Deus. Perceber que um jovem que não tinha muitas condições nem de falar, dificuldades em português e outras coisas mais, chega um grande orador, um homem capaz de se posicionar diante do mundo com uma fé bem solidificada. Ser reitor não é algo para mim muito simples, é algo que me desafia, que me obriga a estar crescendo, atualizando, aprofundando. Muita alegria em poder contribuir com a igreja nesse ofício nobre. Não é um encargo, é uma graça. Agora, para mim fica uma verdade que é fundamental. Aquilo que o nosso querido Papa Bento diz, o seminário não é tanto um lugar, mas sim um significativo tempo na vida de um discípulo de Jesus. Graças a Deus, trazer a formação para a nossa diocese, celebrar esses 25 anos, é a gente celebrar essa experiência concreta, visível de Deus que conduz, que inspira a nossa história. Seminário para mim é um tempo de graça, de perceber a vontade de Deus na minha vida. É um lugar que nos torna mais discípulos missionários para bem servir o povo de Deus. É um tempo realmente de agradecer a Deus e deixar ser conduzido por Ele, perceber a vontade e ajudar nesse discernimento para bem servir o povo. O seminário para mim é um tempo e também um lugar de me tornando mais humano e me tornando um cristão mais autêntico, porque é só assim que eu posso ir servindo melhor. É um tempo de preparação, mas é um tempo de, desde agora, ir colocando em prática aquilo que eu ouço que a palavra me pede. Olha, eu dou graças a Deus, porque o nosso esforço foi coroado de sucesso, né? Que a igreja, com isso, pôde ter os seus padres formados no lugar, né? Isso é muito importante. O seminarista cria amor à sua igreja,
participa da vida da igreja. Então, durante esses 25 anos, o clero lá, o clero de Cachoeiro é um clero unido. Você precisa agradecer muito a Deus isso. Porque formados neste lugar, imbuídos de um bom espírito, né? Então eu dou graças a Deus por isso. Desejo que a instituição do seminário possa continuar realizando aquilo que faz com tanto carinho a formação de vocês, futuros padres, para serem homens integrados consigo mesmo, na igreja, com as pessoas, e homens felizes. Então que Deus abençoe muito a vocês. Nossa igreja trabalhou todos juntos, e chegamos a um ponto comum muito agradável. Está lá o Bom Pastor, depois São João Maria Vianney, né? Tudo isso com muito esforço, com muita dificuldade, com pouco dinheiro. E que Deus abençoe os bispos que por aí passarem por Cachoeiro, que tem sempre a alegria de muitas vocações e muitos padres santos. Parabenizar tantos os formadores atuais que estão no seminário, como aqueles que trabalharam até o momento, como também os bispos, meus antecessores, Dom Luiz Mansilla, como Dom Célio, e pedir a Deus que abençoe esse trabalho do nosso seminário com muitas e santas vocações. Deus seja louvado pelo seminário na nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Coloco aqui meu agradecimento profundo a todos os benfeitores de todo tipo, desde os que pegaram na enxada até os que contribuem com dinheiro, né? E com um bom conselho, gente que deu aula lá de graça, ajudou, né? Fica aqui meu agradecimento e meus parabéns, porque tem um senso de igreja, amor à igreja. E eu quero dizer a todos, né, ao clero e todo o povo, que tem o seminário como o coração da diocese. Tem um grande amor ao seminário, lutem pelo seminário, porque ali está uma razão da alegria e da esperança de uma igreja particular. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Continuemos sempre animados. Homem santo, bom pastor, em nós louvamos os prodígios do Senhor. São João, Maria, Vianney, pela igreja intercedei, ó modelo de pastor. Vossa vida é inspiração para nossa vocação ao serviço do Senhor. Cuidado do rebanho, pastes o lavor, as pastagens verdejantes, conduzi-los com amor. São João, Maria, Vianney, pela igreja intercedei, ó modelo de pastor. Vossa vida é inspiração para nossa vocação ao serviço do Senhor. Homem santo, bom pastor, em nós louvamos os prodígios do Senhor. São João, Maria, Vianney, pela igreja intercedei, ó modelo de pastor. Vossa vida é inspiração para nossa vocação ao serviço do Senhor. Cuidado do rebanho, compastes o lar.